irmãos. Santo é o Senhor, aleluia. Amém? Amém. O Senhor falava comigo assim, você vai falar assim. E me disse, igreja minha, muito desejada. Amém? Os irmãos podem se sentar. Irmãos, quando o Senhor falava comigo essa palavra, eu falava, Senhor, já é muito conhecida. E eu comecei a questionar com o Senhor, falando, Senhor, eu sei que lá haverá vários tipos de pessoas, vários tipos espirituais, aqueles que têm está num patamar muito elevado, aquele que está começando agora. Mas o Senhor falava assim, é minha amada, é minha igreja muito desejada. Tenho eu algo grande para realizar. Eu creio que ninguém veio em vão. Eu não estou aqui em vão porque eu tenho recebido muito. Como eu estava falando para os irmãos, eu fui para lá e o Senhor, e lá eu morri para o mundo e nasci para Cristo. E de lá até aqui foi uma grande caminhada, muitos desvios. Me afastei por várias vezes do caminho do Senhor. Então, se tem alguém aqui pensando em sair, em parar, porque não tem jeito, isso é mentira do diabo. Permanece, prevaleça e persevere na presença de Deus. Porque tem muito eu perdido tempo. Eu falava isso quando o Senhor, eu perdi tanto tempo. Mas tudo como eu ouvi, tem um propósito. Não que o meu afastamento foi um propósito de Deus, mas foi uma escolha minha, de sair dos caminhos do Senhor. E veio eu, caminhando. Me afastei, em Guaíra, a minha família toda serve ao Senhor, e vim aqui, a minha família não. Então Deus, usando uma serva lá, falava para mim assim, você vai chegar em meio às trevas. E eu falava, Jesus, então levanta pessoas, né, adequadas para mim poder não encostar, mas andar junto. Porque aquele que tem a glória, que tem o fogo, melhor que você ande com ele. Esteja na presença dele, junto com ele, porque você vai ser alcançado. E eu vim, me afastei, e por um longo tempo o Senhor levantava pessoas assim, da rua, e falava para mim, Deus manda falar para você que o Senhor tem te dado um livramento de morte, tem te dado escape. Amém, Jesus, eu sabia. E tudo isso foi em questão de Guaíra, foi em questão de um mês que Deus fez. Vim embora, passado um tempo, eu já não estava aguentando mais. Eu falava, Senhor, ou eu morro, ou eu volto. Mas voltar tá difícil. O mundo é bom. Eu bebia, eu fumava, eu bailava. Nossa, baile era comigo mesmo. Eu começava na quinta e até no domingo. Só Jesus. Até um dia, o Senhor deu um basta. Eu conheci o pai do meu filho. E só que o Senhor já tinha falado comigo. Estou eu entrando com providência para você não morrer. Falei, Jesus. Aí, eu não podia sair. Eu chegava nos lugares, num lugar sossegado, levantava um com faca, outro com revólver. Eu falava, meu Deus, lá vai eu correr. Eu saía, vamos para onde vamos? Na escuridão, andando com o carro, todo mundo sabe que você enxerga longe o farol. Olhava para um lado, olhava para o outro, nada de caminhão, nada de carro. Vamos atravessar? Vamos. De repente passava aquela carretona, porque o carro chegava até lá. E Deus na hora falava assim, tá vendo? Eu estou te livrando. Amém. Um dia no baile, pegou muito abençoado e falou assim, escuta, o que você está fazendo aqui? Eu falei, o mesmo que você. Vim para me divertir. Vim para viver minha vida. Aqui não é o seu lugar. Eu falei, então tá bom, então você fica aí, eu fico para cá né? E rebelde, muito rebelde. E eu engravidei. E eu não queria ter filha. Nunca quis. Nunca quis. Quando eu fiquei sabendo, no dia que eu engravidei, eu falei, pronto, engravidei. Eu falei, Jesus, eu não quero.
E eu fui atrás, irmãos. Fui atrás para poder fazer o aborto. Já estava tudo preparado, só faltava eu pegar o dinheiro e ir para Londrina. O Senhor enviou uma missionária daqui de Califórnia, dentro da casa dos meus pais. Que até então eles não sabiam, eu não tinha falado nada para ninguém. E ela também não sabia. E ela entrou dentro da minha casa e falou assim, é você mesmo que Deus quer falar. Eu falei, vixe. E eu tinha colocado no meu coração, não quero, não quero e não quero. Filho para mim hoje, não. Nem lá, nem, nossa, não quero. E Deus usando aquela mulher, falou, deu de dedo na minha cara e falou assim, pois o que você carrega não é teu. Ele é de Deus, porque ele não é teu. Glória a Deus, você aleluia. sabe que não, que é a promessa dele, e eu já sabia até que era um menino. Você sabe que é um varão do Senhor, porque ele não é teu. É para você não morrer, para você não ir para o inferno. Você pode até ter ele. Você acabou de dar a luz, Deus te levar. Mas você não vai para o inferno. Porque você sabe que o diabo tem pedido a tua cabeça para o Senhor. E eu comecei e falei, bom, perante Deus eu sempre fui temente em relação a isso. Era desobediente, mas tinha temor. E ela começou a falar, o teu filho vai ser polaquinho, clarinho, dos olhos claros, perfeito. Eu fumava, eu bebia, eu não queria. E Deus manda a mais. Vai e faça. Deus está te dando autoridade. Vai. O Senhor está abrindo, te deixando livre. Vai e faça o que você quer fazer. E eu, como sempre, sim, sempre levei as coisas do Senhor a sério. Ainda mais quando eu levo o chicote, eu falo, Senhor, obrigado. Eu pensava comigo, eu jamais, nunca que eu vou fazer isso. Quem sou eu para não ver, Senhor? Mas eu sabia que era eu. Ela falou assim, digo mais para você. Ele não é teu, ele é um presente do Senhor. E aqueles que falar contra, o que Deus vai fazer na tua vida e na sua família? Irmãos, e para honra e glória está aí o meu filho. Levanta, filho, um pouquinho. Ele só tem 12 anos. Aleluia. Ele só tem 12 anos. Ele é claro, dos olhos claros, do jeito que Deus falou. Glória a Deus. Aleluia. Quando foi para mim ter ele, que eu queria tentar um parto normal, foi outra prova. Que eu olhava, foi outra luta. Mas por quê? Porque todo pecado ele tem uma consequência. Todo ato fora da palavra de Deus, ele tem uma consequência. A palavra de Deus diz que Deus perdoa os nossos pecados, mas o diabo não. Ele não esquece. Ele cobra. E é a permissão de Deus. E eu naquele leito lá, e vai, não vai, nada de dilatar. Eu olhei, medi a janela. Quem conhece o Providência sabe. O Santa Helena, eternidade. A barriga enorme, eu olhava lá embaixo e falava assim, eu vou me jogar. Eu vou. Eu estou aguentando, eu vou me jogar. Só que daí na hora eu pensava assim, Jesus, mas se eu ficar entalada aqui é pior. Eu vou ficar entalada. O que eu vou fazer, Jesus? Mas a vontade era de me jogar. A dor era tanta. Por quê? E eu comecei a falar com Deus, Senhor, por que tanta dor assim? Tem umas que tem outras que não. Mas por que tanta assim? Porque eu contava para as outras que já, nossa, mas é tanto, mas não é tudo isso. Mas eu senti uma dor que eu arranhava a parede. Eu não gritava, mas eu arranhava a parede para não incomodar. Porque daí Deus me fez entender. Não era você que não queria. Então você tem que sentir a dor. Só um pouquinho do que o meu filho passou por você. Só um pouquinho do que ele... Isso ainda não é o começo. Porque se fosse para você no começo, você já abria a mão e falava, não, pode, vai diabo, leva, porque eu não quero não, acabou. Mas e o meu filho passou por você. E o Senhor, amém. Amém. Glória a Deus, e está aí a minha bênção, o meu presente, é meu companheiro, está sempre ali, é usado de Deus na minha vida, porque há um tempo atrás eu falava para ele, vindo de Londrina, eu falava, filho, eu ando na terra, eu estou vivendo na terra de Lodebar, eu não estou aguentando mais. Ele olhou para mim e falou, mãe, mas não é você que fala, é assim mesmo? Que é assim que as coisas é? Para ser bom, tem que ser assim? Amém. Amém, Jesus. E muitas caídas,
Vim, falei para Deus, Senhor, eu preciso da tua confirmação. Irmãos, olha, para a honra e glória do Senhor, desde o começo dos louvores, e principalmente o último, porque o último foi no tempo quando Deus me levou a morrer para o mundo e a nascer para Ele. O Senhor, quando a irmã louvou, o Senhor me levou lá no passado. E tudo que Ele fez, tudo que Ele prometeu, Ele tem cumprido. Eu só não tenho visto mais pelos meus erros, as minhas falhas. Mas o Senhor diz que a promessa dEle não morre enquanto não se cumpre. Aleluia, glória a Deus. Nesta noite, se você veio aqui atrás de algo do Senhor, pois se põe na posição que Deus, Ele já entrou com a providência, Ele já fechou o inferno a teu favor, Ele já mandou o anjo do Senhor te entregar a tua vitória. Você pode não estar enxergando, mas se você começar a olhar para dentro de você, o que você era e o que você é hoje, só pelo fato de estar aqui, já somos mais do que vitoriosos. Já temos a vitória. E lutamos pela nossa salvação. Porque a Bíblia diz que é com a luta. É a força que nós vamos tê-la. Então que essa força venha sobre nós nesta noite. Mas a palavra do Senhor vinha de encontro. E eu começava a clamar, falar, Senhor, por que o Senhor fala com fulano e Beltrano e não fala assim comigo? E por que, Jesus? Por quê? Senhor, tem uns que o Senhor fala assim, você é o lírio do meu jardim, você não sei a flor do meu... E eu, Jesus, quem sou eu? O que sou eu? E eu comecei a questionar, eu falava, Deus, tem misericórdia. O Senhor levanta os outros para falar, só para me dar chicotada, mas amém. Porque eu sei que o Senhor me ama, o Senhor tem me corrigido. Mas fala comigo igual o Senhor falou com fulano. Olha que coisa linda. Olha que maravilha, né? Se eu ouvir Deus usar e falar assim, filha, eu tenho colhido as tuas lágrimas, eu tenho visto o teu sofrimento, sou eu com você, eu te amo, eu tenho o melhor, e para mim, amém, glória a Deus. Eu sempre fui lá para Deus, Deus sempre usou pessoas para me dar, e pessoas assim, ao meu redor. Aí na correção, eu falava, bom Deus, amém, se o Senhor está me corrigindo é porque o Senhor me ama, mas o Senhor podia dar uma... né? Falar mais com amor assim, usar um falar, eu te amo. Eu fiz, foi eu que fiz. Mas Deus me falava, eu não entendia. Muitas das vezes o Senhor falava diretamente, eu não via, eu não ouvia, eu não entendia. Por quê? Porque muitas das vezes nós buscamos nas grandes coisas. E o Senhor trabalha nas grandes, pequenas coisas. E esses dias ainda eu falei para Deus, porque irmãos, quem me conheceu, eu sou de Apucarana, vim para Apucarana com 2 anos de idade, quem me conheceu antes de estar na igreja, realmente, verdadeiramente, eu não sei o que você está fazendo lá. Lá não é o seu lugar. Só que eu também ia no centro né? Eu chegava lá, quando eu baixava aqui também não é o seu lugar. Eu falei para Deus, aonde que eu vou? Qual que é o meu lugar? Se eu vou, né? Eu sou. O que eu sou? E por isso, muitas das vezes, palavras malditas, palavras faladas, machucam o ser humano de uma tal maneira que para Deus trabalhar na vida dele ou na vida dela, o Senhor tem que quebrar, moer, até compreender o porquê daquilo. O porquê passar por aquilo. Se eu falar para os irmãos que a minha vida tem sido fácil, glória a Deus e aleluia. Porque foi em meio de lágrimas, em meio de muitas lágrimas, sozinha, porque eu pedia para Deus, Senhor, levanta fala comigo. A única coisa que Deus falava, chegava até mim e falava assim, Deus manda você se levantar de madrugada, o Senhor quer falar contigo. Era só. Aí eu levantava e Deus falava. Só que eu queria o quê? Eu queria o humano falar comigo. E o Senhor falava para mim, não é o humano, sou eu falando com você. É eu que quero conversar com você. E foi difícil eu entender. Foi difícil. E Deus começou a quebrar.
Há um tempo atrás, o Senhor trazia um pastor, se os irmãos me perguntam o nome, não sei. Eu congregava em outra igreja. Eu mexia, eu ajudava no som. Ia fazendo ali, acabou, foi passada a oportunidade do pregador. E ele falou assim, cadê a irmãzinha que estava aqui no som? E eu, sentadinha, eu fiz assim. Erguendo a mão bem assim mesmo, devagarzinho. Que era eu e mais uma. Ela ergava e ele, não. Eu ergui a mãozinha. Irmão, só sei que ele falou assim pra mim, Deus manda falar pra você assim. Deus vai pegar você, vai dar um 360, você não vai saber o ponto de partida, nem onde você vai parar. E realmente, Deus fez. Deus fez desse jeitinho. Infelizmente, a ignorante, eu não entendi. Né? É a mesma coisa quando Deus nos coloca no vale. E eu comecei a meditar, o Senhor começou a trazer à minha memória esses homens de Deus. Daniel, ele entrou na fornalha. E o Senhor falava para mim, eu dei a fornalha para ele entrar. E ele entrou e saiu. Ele foi retirado da família para uma terra estranha. Mas ele entendeu que era eu na vida dele. Ele não se contaminou. E Deus foi falando. Eu falei, Deus, mas o Senhor 360... Tem uma missionária dela, um pouquinho da minha vida ela conhece, né, um pedacinho só, o pior não, graças a Deus, que fica lá no passado. Só que Deus, ele traz a memória para mim saber de onde ele me tirou, quem eu era, porque hoje eu não sou. Em nome de Jesus, Deus tem quebrado, Deus tem me levado lá no pó e eu tenho descido. E hoje eu aprendi que quando Deus me colocar no vale, é só para glorificar. Quando eu passar pela prova, é só para glorificar. E outra coisa, só um recadinho para vocês, irmãos e irmãs, que têm vindo louvar aqui na frente. O Senhor manda vocês descer mais. Porque o que Deus vai fazer através da voz de vocês, muitos enfermos passando na rua, o Senhor falava para mim, vou eu trazer, vou eu curar. Às vezes não vai nem precisar entrar, mas eu vou curar. E eles vão saber que naquela igreja tem um Deus, assim como Deus fez no passado, Ele faz ainda mais hoje. Glória a Deus. Eu, olhando para a Bíblia, falei, Deus, naquele tempo era o Senhor que falava. Imagino eu, não tinha um livre-arbítrio. Ou você pecava, ou você não pecava. Se você pecasse, dependendo do teu pecado, você ia ser apedrejada, morto, crucificado, como era. Hoje não. Hoje vivemos no tempo da graça, da escolha. Ou eu peco, ou eu sirvo. E o servir não é você estar todos os dias na igreja. É você servir dentro da tua casa, é você servir na sua família, no teu trabalho, você sendo serva e servo. E é o quê? É renunciar, é levantar a mão. Eu vou, porque você... Isso eu passei, irmãos. Eu era uma pessoa soberba. Nunca olhei ninguém por baixo, sempre alto. A minha família é uma família assim, mais ou menos, tem um posses, vive bem. Só que eu sempre fui a diferente. Os meus irmãos, todos estudados, e eu sempre, como diziam eles, né? Você sempre gosta da ralé, você gosta de, olha aí, esse tipo de gente que você ama. E eu comecei a questionar e falar, Deus, mas por quê? Por que eu tenho que ser assim? Porque Deus falou, se fosse para mim ser igual, Ele não teria me escolhido. Servir a Deus é você ir contramão do que o mundo quer. É você ir contramão do que a tua família quer. É você ir contramão até mesmo do que você quer. Porque eu tenho algo com Deus que eu estou falando para Deus, Senhor, eu não quero. Só que Deus tem falado para mim assim, faço eu, trago eu, do jeito meu, e vai ser. Então o Senhor quebra o vaso, Jesus. Mas, amém, Jesus, quebra mais. É o que o Senhor tem falado comigo, pessoalmente. E Deus tem me colocado em meio a pessoas. Glorifico a Deus por estar cercado de pessoas espirituais, numa igreja séria, numa igreja que realmente
quer morar no céu. Não importa o que for passar, porque a palavra diz como foi louvado, não importa de onde eu vim, não importa o que eu fiz, quantas vezes eu caí. Mas Deus, Ele sempre usou de misericórdia com a minha e com a vida de cada um. Sempre colocou pessoas espirituais, não para te apontar, não para saber dos teus erros, mas para te ajudar. Porque aqueles que te apontam, meu amado, não se vingue. A maior vingança é o perdão. Perdoa, Jesus. E hoje eu perdoo. Perdoei porque eu tive que passar na pele, fisicamente. Há uns 3 anos atrás, acho que ninguém sabe disso, a minoria, eu, afastada, mas assim, eu só não tinha uma igreja para congregar, mas estava afastada. Porque a palavra diz que nós temos que ouvir, se alimentar. E aonde que nós se alimentamos? Em casa? Não. É na igreja. É ouvindo, é glorificando, é exaltando, é descendo a presença de Deus. Aleluia. E há um tempo atrás o Senhor me dava uma visão que viu um punho cerrado na minha face. E eu cheguei no hoje ele é falecido, o missionário Marcelo, e falei para ele, missionário, eu estava em casa assim, assado, e eu vi esse punho mais cerrado na minha face. E não era um punho pequenininho não, era enorme, porque eu falei, se ele me pegar, nossa, não ia sobrar nem um fiozinho de cabelo para contar a história. Só que antes de chegar, eu vi uma mão maior ainda, que entrava, eu sentia a minha respiração. E ele falou assim para mim, irmã, vigia, porque o que o diabo tem, ele quer parar você. Ele quer parar você. Ele quer parar você. Qual foi a palavra que Deus te deu? Qual foi o versículo que o Senhor te deu algum tempo atrás? Irmão, sem mentira nenhuma. Eu não entendia. Hoje eu consegui. Esse versículo assim, Deus, eu destrinchei ele, é pequenininho. Em Mateus 10, 26. Que o Senhor falava assim, não os temais. Não os temais. Pois eu trago o que está em oculto e o escondido. Aleluia. E eu não entendia. Eu não compreendia aquilo. Mas por ser uma pessoa fechada, porque eu venho de uma escola, eu agradeço a Deus, uma escola de igreja, aonde que a pessoa que quer verdadeiramente servir a Deus não pode nem pensar em fazer. Então, muitos foram machucados, eu inclusive. E Deus me dava essa palavra há um tempo atrás, e Deus falou na boca dele, mas depois de muitos anos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Meu Deus, é tremendo, né? Só que eu não entendia. Eu não entendia. E ele chegou até mim e falou assim para mim, você presta bem atenção. O que anda acontecendo com você? Eu falei, nada. É assim, desse jeito. É chorando desse. E vai ser assim e para pior. Para servir. E você vai. Pode cair, pode se levantar, pode cair. Quantas vezes for preciso, mas Deus vai fazer. E eu creio. Amém, Jesus. Só que mal eu sabia que eu ia levar muita surra ainda. Mas amém. Hoje, Deus destrinchou no meu coração essa palavra. Hoje eu contemplo a glória do Senhor, o que Ele tem feito, e o que Ele há de fazer, e o que Ele está fazendo, e muito mais. E Deus foi. E eu me caía, me levantava, me caía, me levantava. Até que um dia eu conheci a Assembleia Cristã, e eu falava, Deus, eu vou servir o Senhor, é aí. Eu estou na rua, mas é aí que eu vou te servir. E louvado seja Deus, me acheguei, ainda quando a Assembleia Cristã era lá perto do Corpo de Bombeiro, Deus usando uma irmã, ela falou, contou a minha vida, eu falei, aí tudo bem, né? Aí tudo bem, Senhor. Eu quero ver daqui para frente como vai ser. E foi um pouquinho melhor. Daí Deus me cercou de todos, de todo mundo que foi lá. Principalmente pela vida do meu filho.
Ele com 1 ano de idade, eu fui viajar para Guaíra. E eu levava ele na pediatra e falava para ela assim, doutora, toda vez que ele vai dormir, a cabeça dele, ele está dormindo, chega a vazar o travesseiro de suor. O couro dele, o couro ficava vermelho, quase da cor da camisa do irmão. Você passava a mão assim, eu olhava a mão inteira. E algo dentro de mim falava assim, é meningite. É meningite, é meningite, é meningite. E eu, está repreendido, Senhor, em nome de Jesus, porque é presente seu. Eu não pedi, mas o Senhor falou que é presente. Então, Senhor. E fui para a Bahia. Lá vai eu para a Bahia novamente. E lá, Deus usando uma missionária. Chegou no domingo, eu olhei para ela e falei assim, não vamos na igreja não? Não vamos não, está muito calor. De repente, nas duas, não, vamos. Sei que foi um banho assim, aquele banho, rapidinho. Chegamos na hora da palavra. A igreja era desse tamanho. A pregadora estava começando. Deus usou ela para falar com a missionária, que é a minha tia. E eu sentada no banco, ele no carrinho do meu lado. Eu só sei que ela falou assim, você, irmã, traz essa criança aqui. Eu falei, pronto. Eu falei, Jesus. Irmãos, do banco que eu estava até no púlpito, Deus verdadeiramente se cumpriu. O Senhor me carregou, porque eu não vi me chegar, eu não ouvi o que ela falou. A única coisa que eu entendi, traz ele aqui, porque o diabo estava entrando com uma enfermidade, meningite, você sabe disso. Aí apagou. Eu fui até ela, eu sei que foi orado, eu não sei o que aconteceu depois. Eu só fui saber a hora que eu saí da porta para fora da igreja, que eu olhei para minha tia e falei, tia, eu tenho que sentar. As minhas pernas, o meu corpo, eu não estava suportando, as minhas pernas não suportavam o meu corpo. Eu sentei no meio-fio, aquilo eu chorava. Mas eu chorava que eu passava de novo e falava assim, não, ela deve estar morrendo, ou morreu alguém. Porque eu não chorava normal igual a gente chora. Igual é normal a gente chorar quietinho. Eu gemia. E ali Deus falou para mim, eu te dei o presente. Pode o inimigo tentar, mas eu sou dono do presente. Eu sou dono da sua vida. Irmãos, a partir daquilo ali, daquele dia acabou. E Deus ainda falou, olha, presta atenção. E eu fiquei. Aí ele dormiu e eu ficava lá. De hora em hora passava a mão na cabeça dele para ver. Mas eu tive fé. Passado 4 anos, ele começou com uma febre. E a minha mãe falava assim, tem que levar no médico. A pediatra, que era desde pequeno, falou assim para mim, isso não é nada não. Deve ser uma infecçãozinha. Passou o remédio, 2 dias a febre ia e quando voltava era 40 graus. A febre ia, quando voltava era 40 graus. Liguei para o outro pediatra e corre, traz ele aqui. Que eu cheguei com ele no médico, ele mal olhou, ele falou assim, já vai direto, já ligou, mandou a secretária de ligar, já para arrumar um leito para ele, vai direto para lá que eu já estou indo. Eu falei, Jesus, eu pensei comigo, Senhor, eu te sirvo. Eu estou na tua casa, Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor tem que deixar isso? Eu não estou te servindo, eu não estou fazendo. Não, eu não estava. Hoje eu vejo. Hoje Deus me traz, porque eu não estava. Eu estava ali de corpo presente. Mas a minha alma, o meu espírito, o meu coração não estava ali. Eu não era obediente, eu não era dissimista, eu sempre fui. Porque eu também aprendi ali no sangue, na pele. Mas o que Deus queria era a minha obediência, o meu amor por Ele. E aí o pediatra falou assim para mim, você crê em Deus? Creio. É só Ele. Porque não é uma meningite, mas é quase, um pouquinho pior. Mas Deus tinha falado que o Senhor não nem sequela, nada. Amém, Jesus. Falei, bom, então o Senhor faz o que dá para o Senhor fazer. E eu sei que o melhor o Senhor vai fazer. E Deus fez. Porque do jeito que ele estava 2 dias queimando de febre, o pediatra falou para mim, mãe, mais ou menos, o mínimo, ele ficar com retardo mental.
O mínimo. Eu falei, Eu falei, então eu não quero nem saber o máximo. Porque o máximo que ele vai fazer para mim, sem nenhuma sequela, é o meu Jesus. Aleluia! Você admira a tua fé. Irmão, nem eu pensava, meu Deus, eu não tenho fé. Mas ali dentro, eu pude ver a glória de Deus. Ele ficou internado 4 dias, saiu de lá perfeito. Ele falou, não vai precisar nem passar por nada. Voltei à igreja e Deus usando a irmã e falou assim, ela não me conhecia. Deus, algum tempo atrás, volta no teu passado, há 4 anos só. Você sentia algo na vida de um dos teus. Eu falava, não, deve ser eu. Algo que não era para a morte. E Deus falava assim, não é para a morte, mas é para parar o que Deus tem. E você sabe que é com você. Eu falei, amém, Jesus. Pode falar. Fala que eu estou aqui, eu quero te servir. E Deus manda falar para você que o médico falou que o mínimo era isso. E você ainda falou assim para Deus, para ir para o médico, para o pediatra. Doutor, eu não quero nem saber o máximo, porque o máximo eu creio em Deus que não vai haver nem o mínimo, nem o máximo, nem o pequeno, nem o grande. Então você toma posse, porque o teu presente ele vai, é seu presente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. E de lá para cá, irmãos, é apanhando. Então se você tem apanhado aí na sua casa, de um dos teus, tem se levantado e falado assim, para que ir na igreja? Para que servir? Para com isso, larga a mão disso. Tem gente que falou para mim que não queria mais nem ser parente meu, porque eu já não tinha mais graça, porque antes a gente saía para beber, tomar uma cervejinha, e eu já não saía mais. Eu falei, mas em questão da cerveja, eu abri mão. Mas não quer dizer que eu não possa sair com você, sentar numa lanchonete e conversar com você. Não, você tá muito esquisito, você tá chata. Você é chata. Amém. Que eu seja chata, mas seja na presença de Deus. Aleluia. Errado aos teus olhos, mas certa na presença de Deus. Que eu seja ignorante aos teus olhos, mas sendo certa na presença de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus, meu amado, não é você. Amém. Com a mesma Bíblia, desce mesmo. Mas obedecer a palavra de Deus é você amar aquele que te persegue. É você liberar o perdão àquele que você tem carregado até hoje dentro do teu coração. Libera. Quer receber? Libera, Senhor, eu libero. E passado um tempo, o Senhor, Deus, me avisou, foi abençoado no portão da minha casa, e ali começou uma discussão, e eu, soberba, meu irmão estava em casa, e homem com homem não dá para resolver. Ainda mais quando ele não tem a presença de Deus. E aquele homem estava embriagado, a minha mãe no portão, ele batendo no pé do portão, querendo entrar para dentro. E eu fui e falei assim para ele, você sabe que vocês vão me chamar a polícia. Para quê que eu falei? Eu não sei, irmãos, não sei. Eu só sei que ele me pegou pela camiseta. Do jeito que ele me puxou, eu fui pro chão. E eu só via vulto passando pertinho da minha cara. Eu falei, Jesus, mas estava afastado do caminho do Senhor. Mas sabendo que era a permissão dele. E foi, aí teve a parte física. Só que passado, eu falei, Jesus, passada aquela hora, aquilo acabou comigo. Deus falava assim para mim, filha, é tão fácil me servir, é tão fácil obedecer, é tão fácil andar na minha presença. Por que sair? Por que desobedecer? Por que não honrar o que eu mesmo te fiz? E eu falei, Jesus, eu vou ter que pedir perdão para aquele abençoado. Eu sou errada. Porque eu pouco conheço, mas eu conheci o Senhor. Ele não. Da onde que tinha que vir o espelho? Era eu. Eu não tinha que ter dado brecha. Eu não dei uma brecha. Eu abri a porta, vai, entra. Faz. E Deus começou. Só que nesse tempo,
As coisas que o Senhor já tinha ministrado na minha vida, eu não entendia. Nesse dia, o Senhor me fez entender que era para mim descer. Eu tinha que descer, porque eu não era nada. Não era nada e não sou nada. E continuo sendo nada. Mas para Deus eu tenho valor. Assim como você que está aqui nesta noite. Pode o homem falar para você que não presta. Mas o Senhor manda dizer para você, você presta. Você tem um grande valor. Foi pago um alto preço que jamais um ser humano suportaria pagar. Nem pelo filho, nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelo próximo. Não suporta pagar. Então o mais fácil é obedecer. Deus mandou fazer, faça. Deus mandou pedir, peça. Descer, desça. Se for preciso, se arrasteje perante a pessoa. Porque se ali Deus mandar, Deus tem um propósito, não é só para a tua vida, não. É para a tua família, é para aqueles que estão ao teu redor. Que Deus vai fazer. Porque o inimigo, ele reconhece quem é Deus. Mas aqueles que não estão na presença do Senhor, que são o vaso dele, vai ter que reconhecer. Vai ter que saber. E eu comecei, isso, irmãos, ninguém sabia. Nem meu antigo pastor sabia. Eu não falei. Nem eu, ninguém sabia. A não ser da minha família e quem ali participou, quem viu. E eu comecei a falar para Deus, Senhor, eu não quero mais viver nessa terra. Eu não quero mais ficar nessa cidade, me tira daqui. Eu estou pior do que o filho lá de Saul, que foi o Mefibosete. Eu estou pior do que ele. Ele ainda estava na terra de Lodebar, o Senhor mandou ir lá, pegar ele e sentar à mesa do rei. Aí Deus começou a ministrar na minha vida. Só que Deus ministrava não através do homem, principalmente também da palavra, mas em louvores. Em louvores, eu e Deus sozinha ali no quarto. Quantas e quantas vezes eu chorava. Deus falava assim, escuta isso aqui. E eu escutava. Aí Deus ministrava. Esses dias atrás o Senhor falava assim para mim, acorda, liga a sua TV. Eu já fui liberta da Globo. Aleluia. Tenho o canal da Batista da Lagoinha. E Deus falava 3 horas da manhã, eu precisava levantar às 6. Já tinha dormido quase às 2. E Deus falava, levanta, acorda, liga a televisão. Eu falava, meu Deus. Liguei. Quando eu liguei a televisão, já estava no canal 35. Tinha um pastor de fora, que eles colocam lá, deixam rodando. Tinha o intérprete. E Deus falava assim para mim, abre o teu ouvido, escuta. E aquele homem ministrava assim, aquele que te feriu, aquela que te feriu, aquela que se levanta contra a tua vida, aquele que se levantou contra você, o que você tem feito pela vida dele? Você tem usado a tua língua para quê? A tua boca para quê? Eu falo, ai, Jesus. Tantas e tantas vezes eu falo, Senhor, eu te sirvo, mata lá, olha o que está fazendo. O hipócrita, eu era hipócrita. Meu Deus, e está tudo na palavra. É tão fácil servir a Deus. Daniel foi vitorioso porque ele entendia o propósito de Deus. Em tudo ele entendeu o propósito de Deus. Josué, Noé, Moisés. Eu falava, Deus, e olha que antes eu falava, Senhor, eu queria viver naquele tempo. Coitado de mim, Jesus. Oh, Jesus, coitado de mim. Acho que eu ia ser uma das primeiras, não ia sair da cruz. Eu não ia descer da cruz. Não ia. E eu escutei aquele pastor falar. E Deus manda falar para você nesta noite. A mesma coisa que ele falou no meu coração. Aquele que te feriu. Aqueles que se levantaram dizendo que você não é. Libera o perdão. Você quer matar ele na tua mente? Mata ele. É assim que ele falava para mim. E aquele homem parecia que ele estava me vendo, ele pregava para mim, porque eu olhava, ele estava olhando para mim. Falei, Jesus, você está olhando para mim, daqui a pouco ele vem aqui, eu vou lá. E eu comecei a dar glória, aí eu achei que dar glória baixinho, né? Eu não posso nem fazer um barulho, porque os meus ainda é promessa, mas Deus está trabalhando. E Deus falava assim, tá vendo? Você quer brigar com alguém? Briga no teu pensamento, mas depois corre pedir perdão. Você quer matar alguém? Mata no teu pensamento. Não abra a tua boca, corre e peça perdão depois. Porque tudo que é falado
é ouvido. E o pior de tudo isso é usado contra mim mesmo, era usado contra eu. Então, irmãos, vigia na língua, porque a palavra de Deus diz que a boca só fala do que o coração está cheio. O meu coração hoje está cheio é da glória de Deus. Aleluia, Jesus. Quantas e quantas vezes eu mato alguém na minha cabeça? Senhor, eu vou matar. Ai, Jesus, me perdoa, Senhor, me perdoa. Senhor, ó. Mas é da boca para dentro. Porque a palavra também diz que pecado não é o que entra, é o que sai. Então vamos vigiar no que nós temos dito, como nós falamos, porque até da maneira de você se irar. Moisés não viu a terra prometida porque Deus falava para ele, toca na rocha, toca. Não era para espancar a rocha, para sair água para o povo. Era só para tocar. Quantas vezes Deus falava para mim, toca na vida de fulano, toca lá, ora lá, ministra lá. E o Senhor sempre me deu cajado. E eu sempre usei mesmo. Opa, cajado era comigo mesmo. Mas, com porém, Deus começou a falar. Você tem trazido ganhado ou você tem matado? Jesus, a tua palavra diz, ai, se tiver algum sangue derramado, misericórdia, Senhor, então traz aí, Senhor, se eu matei alguém, se eu feri alguém, e o Senhor foi trazendo, e o Senhor foi trazendo, e o Senhor foi ministrando. Não sou nada ainda, não sou nem o começo do que Deus quer, só que o Senhor vem trazendo, o Senhor vem trazendo, e eu olhava, e um abençoado, Deus falava assim para mim, liga para ele, pede perdão para ele. E eu liguei. O vaso ligou. Alô, o que você quer? Ah, eu não quero nada. Desliguei o telefone. O Senhor me levou lá fora. Na frente da minha casa tem como chama, pastor? Aquele, né? De linha de trem. Aquela madeira, aquela tora. Isso. Tem lá na frente da minha casa. Minha casa é facinho de vocês achar. Parece um sítio. E sentei lá e o Senhor falava, liga e faça o que eu te mandei. Eu falei, Senhor, mas agora eu desliguei na cara dele, ele não vai nem atender. Eu falei, então eu vou ligar, Jesus. Eu vou ligar. Eu tenho certeza que ele não vai atender. E eu pensava no meu coração, se ele não atendeu, eu preciso pedir perdão. Bom pra mim. Alô, o que você quer de novo? Eu falei, ai, Jesus. Eu falei, Senhor, quebra o meu eu. Meu orgulho, Jesus. O Senhor sabe que sei pra mim. Falei, calma. O que foi? O que você quer? Fala logo. Falei, não, eu só liguei para você para te pedir perdão. Eu falei, Jesus, e agora? Paula, tá tudo bem com você? Até a voz mudou, porque estava gritando. Paula, tá tudo bem com você? Não, tá tudo bem, graças a Deus. Não, mas o motivo é esse. Eu só te liguei, te peço perdão, em nome de Jesus. Olha, eu não estou podendo, não estou bem para conversar com você agora. Me liga depois, outro dia. Falei, amém. Mas meu coração não quer, vou ligar, né? Vou ligar. Eu já fiz, Senhor, fiz. E eu comecei a liberar esses perdões. Comecei. E tinha uma, em especial, que ainda eu não fiz pessoalmente. Mas o meu coração já está livre. O meu coração já está liberto, que era a minha mãe. Eu olhava para ela e falava, Jesus, ou é eu, ou é ela, ou é eu, ou é ela, ou é ela, ou eu. Porque ela é mineira. Mas é daquelas mineiras assim que só o sangue. E eu comecei. Senhor, mas ela fazia isso, ela fazia aquilo. Perdoa. Ama. Qual que é o meu primeiro mandamento? Amar o Senhor sobre todas as coisas. Me amando, você ama qualquer um. Você ama aquele que vai te cuspir na cara e você vai falar assim, não, pode cuspir mais, porque eu te amo mesmo. Quanto mais você cuspir, mais eu vou te amar. Qual que é o segundo mandamento? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Então o que você espera para você? Você não quer amor para você? Você não quer felicidade, paz, longanimidade, bondade, misericórdia? Por que você não faz para o teu próximo? Quantas e quantas vezes eu tenho mandado até você e você tem olhado para o erro, mas esquecido de quem foi que morreu por ele? Ou quem foi que morreu por ela?
falei, Jesus, então o Senhor quebra aí, faça de novo, quantas vezes for preciso. E Deus me trazendo à memória, eu perguntava para o Senhor assim, Senhor, como Davi foi segundo o teu coração? Eu quero ser ele ou até mais do que ele, porque a tua palavra diz que eu posso ser mais. E o Senhor me levou na palavra dele, sozinha, eu não sabia, nunca fui de ler, assim, ler inteira a Bíblia. Pegava versículos, até hoje o Senhor me dá versículos. E a palavra do Senhor em 1 Samuel fala assim, que Davi estava na caverna, Saul estava indo atrás dele, e o Senhor, usando um daqueles que Davi já tinha feito um exército, falou assim para ele, aí Davi, tá aí, aquele que o Senhor, eis aqui o dia do qual o Senhor te disse, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te aparecer bem aos teus olhos. Eu falei, Jesus, se o Senhor falasse isso para mim antes, nossa, mas eu matava mesmo. Nem meio minuto. Deus deixou Davi livre. Falou, vai lá e faça o que você quiser fazer. Eu estou te dando. E Davi, segundo a palavra do Senhor, cortou a orla das vestes de Saul. Quando Deus me deu isso, falei, Jesus, a única coisa que eu posso fazer, para quem o Senhor quer que eu passe perdão? Para quem o Senhor quer que eu me humilhe? Davi desceu, porque sabia que tinha tocado no ungido do Senhor. Isso é Bíblia. Davi, e levantou-se Davi, mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu. E Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, correu aos pés do Senhor e pediu perdão. Senhor, tenho eu tocado no teu ungido. Tenho eu tocado naquilo que não era para me tocar. Mas Deus tinha dado. Fala, vai Davi, faz. E ele falava, se ele falasse para mim, vai Paulo, o que você quer que eu faça? Ah, senhor, mata? Extermina. Porque levantou contra a minha vida. Fez isso para mim, mata ele, mata. Mas o que Deus queria? A mesma misericórdia que ele teve com Saul, que ele teve com Davi, que ele teve lá no passado, ele tem ainda hoje mais. Porque hoje a gente tem um livre-arbítrio. Ou você faz o bem, não tem meio termo. Ou você faz o mal. Eu ia na igreja, glória a Deus e aleluia, dentro da minha casa, vai perguntar quem que eu era. Hoje, aquele que levantou várias vezes para falar, hoje olha para mim e fala assim, eu vou dizer o que para você? E hoje eu falo, Deus, cala minha boca. Só faz eu abrir minha boca se for para abençoar. Eu tenho que abençoar, eu tenho que liberar a bênção. Mesmo se eu apanhar, não, eu libero a bênção. Meu pai esse dia falou assim para mim, sei não, você quer com essa igreja, hein? Porque daí eu comecei campanha e culto, sei não. Eu falei assim, Jesus, é agora. E agora, o que eu vou falar para ele? Ele olhou para mim e começou ele, meu irmão, e agora? E sei não, aí. Eu falei, é simples, vocês não sabem? É simples, vamos junto. Garanto para vocês que vocês vão saber. Melhor do que eu, vocês vão ver o que é bom. Se vocês acham que vocês vivem bem, vocês estão enganados. Não é nada perto do que Deus fez e está fazendo e vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Na minha vida. Então, que nessa noite, esse muito desejado de Deus venha sobre as nossas vidas totalmente. Que você seja mesmo desejada do Senhor. Mas primeiramente, obedecendo o que o Senhor quer que você faça. Quer perdão? Libere perdão. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor se esquece dos nossos pecados. Ele perdoa. Mas aquele que tenta nos destruir jamais perdoa. E não tem vitória, pode até ter, viver achando que está na vitória. Se você não liberar perdão, é tempo de renúncia, é tempo de liberar o perdão, porque Jesus está aí. Os acontecimentos de hoje, o Senhor está aí. Se não tiver perdão, acabou. Vai ficar. Então, em nome de Jesus, igreja, que nessa noite o perdão do Senhor, o amor verdadeiro pelo próximo,
sem julgo, porque a palavra também diz que o único juiz é Deus. Então, se o irmão pecou ou não pecou, é problema dele. Olha só, Senhor, toma a vida dele, porque alguma coisa aconteceu, alguma brecha foi dada, alguma coisa ofendeu para ele ou ela chegar ao ponto que chegou. Não julgue, abençoe. Falou, se levantou, Deus, eu abençoo. Deixa Deus se vingar, deixa Deus tratar com justiça, porque a justiça de Deus, ela não tarda, ela não falha, e é justo, porque a palavra também de Deus diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então não pense eu, não pense você, que aquele que se levantou, ele é inocente na presença de Deus, e nem eu e nem você é, porque se Deus trazer a memória, nós somos muito culpados demais, muito culpados. Amém, igreja? E que Deus venha fazer na vida de vocês e na minha vida, que Deus venha derramar desse amor, que nós somos vaso de barro nas mãos do oleiro, e dói. Tirar os grandes, os cacos grandes não dói nada. O dolorido é os pequenininhos que o dedo tem que ir lá e cutucar para tirar. Esse dói, e é esse que Deus vai começar a fazer em vasos aqui. É esse que Deus vai começar a mudar. Se hoje você fazia, você vai ver o amanhã. Mas deixa Deus trabalhar totalmente na sua vida. Aleluia. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Peço perdão para os irmãos. Que Deus venha fazer o resto. Porque nós temos que buscar somente a glória dele. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.